receba a denúncia e determino sua leitura no expediente da sessão seguinte à publicação desta decisão, com consequente remessa à comissão especial. O que explica o pedido de impeachment acatado pelo presidente da Câmara dos Deputados. O Brasil inteiro sabe que ele passou 4 meses lá com os pedidos de impeachment. E no dia que ele anuncia a autorização do processo de impeachment, foi exatamente no dia que o PT se recusou, de uma maneira coerente, a livrar a cara dele no processo de ética. Quais podem ser as consequências caso a presidente Dilma Rousseff seja afastada do poder? Os impactos no país podem ser muito graves. Algumas pessoas têm defendido que isso é um risco muito grande para a democracia do país no futuro, uma vez que você abre um precedente histórico de abertura de processo sem ter um crime de responsabilidade identificado de forma muito clara. A quem interessa esse afastamento? Infelizmente, interessam aqueles, está entendendo, que inconformados, né, com a derrota nas urnas de 2014. Uma coisa é a disputa política, a disputa partidária, e outra coisa são os interesses da nação. A discussão é mais complicada do que parece. Envolve motivos, decisões e reflexos. Substituir um presidente na circunstância atual, isso vai resolver todos os problemas do país de uma hora para outra. Pelo contrário, talvez isso agrave ainda mais a crise, não só do ponto de vista político, mas também econômico. Além de gerar algum tipo de problema na democracia do país, porque você abre aí um precedente histórico que pode ser perigoso para o futuro. Com a crise econômica, o dólar em alta e a inflação batendo recordes, a pressão popular sobre o governo federal tem se intensificado. Segundo esse economista, o mercado internacional dá sinais de que aposta no afastamento para melhorar. A incerteza que a gente estava vivendo no Brasil, no cenário político e econômico, ela era muito elevada e agora ficou mais elevada ainda, porque essa é uma corrida que o apostador não tem noção de como é que vai terminar. Hoje a gente tem que esperar para ver o desenrolar das medidas que serão tomadas, a comissão, para que lado vai pender, como é que essa coisa vai dar. O que é certo é que isso seguramente vai atrasar ainda mais o processo de retomada dos caminhos da economia e poderá gerar reflexos ainda maiores no processo econômico do país. Se a presidente Dilma Rousseff for deposta por um processo de impeachment, quem assume é o vice-presidente Michel Temer, do PMDB. Para o ministro do Turismo e integrante da legenda, o partido não tem esse interesse. Isso é uma colocação menor diante da gravidade da discussão, da seriedade da discussão. O PMDB não adotaria esse comportamento oportunista nessa hora. Mas para o PT, o PMDB, apesar de integrar a base do governo, conta com os setores que podem representar ameaças. Acredito no PMDB de Ulisses Guimarães, que está lá ao lado do governo. Agora, tem o PMDB de Cunha, né, do Eduardo Cunha. Tem um PMDB de figuras como Gedel Vieira. Esse PMDB, né, já é nosso inimigo, é inimigo declarado da presidenta Dilma, e no afã de atacar a presidenta Dilma, não mede nem as consequências, porque é isso exatamente o que a gente está vendo. A primeira vez que o Congresso Nacional julgou um processo de impeachment foi em 1954. Na época, o pedido de afastamento do então presidente Getúlio Vargas foi negado pelos parlamentares. Mais tarde, em 1992, o presidente Fernando Collor foi deposto do cargo por um processo de impeachment. Ele era acusado de favorecimento em um esquema de corrupção. Mas qual é a diferença entre as irregularidades cometidas por ele e as executadas pela presidente Dilma Rousseff? Em 92 existia um processo aberto, uma CPI, existiam várias denúncias e existiam já, inclusive, comprovações de que o presidente tinha se beneficiado de alguns artifícios naquela época que o cargo lhe fornecia, né? Existiam fatos determinantes, né, do chamado crime de responsabilidade. Na situação atual não há. O que existem são as pedaladas fiscais, que é o que está se colocando, né, as ditas pedaladas fiscais, que são manobras contábeis para prestação de contas. E isso foi realizado também em outros governos. Então,
inclusive no governo Fernando Henrique, no governo Lula e agora no governo Dilma. Então isso, que é um artifício já usado, há esse questionamento, se isso pode ou não ser considerado um crime de responsabilidade. Mas se a presidente Dilma Rousseff for afastada do poder, um novo gestor conseguiria recuperar a estabilidade política e econômica do país a curto prazo. Não é a troca de um político, é um dominó de economia onde a indústria, o setor primário tem que ter condição para produzir a matéria-prima. A indústria tem que visualizar que é possível adquirir matéria-prima e transformar em produto que vai ter quem compre. E aí que vai ter emprego, que vai ter renda. E nesse momento, infelizmente, não é isso que a gente enxerga. O que a gente enxerga é uma dificuldade grande e alguns setores já mostrando que a desaceleração é maior do que a gente previa. É um processo que gera um prejuízo grande para a nação, porque o desconforto é muito grande, seja político, seja econômico, seja social, é muita incerteza num momento muito difícil.